E a Tupi despencou mais de 7% após a divulgação de resultado. Fala pessoal, eu sou Antônio Sou Fonseca, Gabriel Leone. nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês um panorama do que aconteceu ali no resultado da Tupi, mostrar alguns números. Veio abaixo, sim, veio negativo, né? Então teve queda na receita e tudo mais, mas a gente vai mostrar para vocês que isso já estava dentro do esperado. E mesmo assim, apesar de ter uma queda, foi uma queda menor do que o esperado, e por isso, depois de cair 7%, a empresa subiu 10% e está finalizando o dia hoje aqui subindo mais ou menos 2% do fechamento de ontem, né, Gabriel? Exatamente. Vamos conversar aqui, pessoal, que ler balanço não é só ler lucro líquido e ver se subiu, se caiu igual jornalista, tá? Então, muito cuidado com notícia, conversar aqui um pouquinho de Tupi. Tupi é uma empresa que é pouco falada, né? O pessoal tem um pouco de preconceito, preguiça de estudar e tudo mais, mas vamos adentrar aqui nos números, vocês vão ver que o resultado de Tupi não foi tão ruim assim. Mas antes, fica até o final, a gente vai falar se a gente mudou de opinião ou não sobre o Tupi. Se inscreva no canal, deixa o like aí, ativa o sininho para vocês ficarem sabendo ali da nossa live antibesta de terça e domingo às 19, tá? Mas bora lá, Antônio, É manda isso aí, bala. ó. Terça-feira e domingo, às 19 horas, live antibesta. Então, inscreva-se aqui no canal para não perder, tá? A gente responde as dúvidas lá também, pessoal. Bom, a gente trouxe aqui a apresentação de resultado, tá? Vamos passar super por cima aqui, só para a gente ver algumas coisas. Então, aqui mesmo a gente já tem, que a gente vai mostrar mais para frente. Receita líquida caindo 3%, geração de caixa operacional, 383 milhões de reais, 69% de alta em relação ao ano passado, e maior volume da história para o terceiro trimestre, tá? Lembrando que a empresa hoje vale 1,7 bi, tá? Isso aqui é um trimestre apenas. Vamos falar um pouquinho disso aqui, Gabriel? Vamos De lá. receitas. Você quer falar? Ó, Posso. pode ir lá. Ó, pessoal, a gente tem que olhar que Tupi, como uma empresa, a gente teve ali, ó, no mercado interno 45% e o mercado externo 55%, tá? O mercado externo tá sofrendo sim, Estados Unidos ali, produção de caminhão e pesado, deu uma queda grande, a gente já até trouxe esse dado no outro vídeo, né, que é o 25%, então vai voltar na medida que o Fed lá baixe juros, a gente entende que a economia lá aquecendo vai dar uma voltada nessa demanda, mas a gente tem uma companhia ali, ó, que vai faturar esse ano, se a gente pegar os 4 últimos trimestres, né? Então, terceiro tri de 24 até terceiro tri de 25, faturou 10 bi. Então, a gente acha que vai ficar mais ou menos nessa média, tá? Faturar 10 bilhões. A gente tem os nossos números internos aqui, a gente projeta bastante crescimento, mas vamos trabalhar com a empresa nessa casa de 10 bi, tá? E não é fácil, né, pessoal? A gente pega quais empresas na bolsa faturam 10 bilhões, né? A small cap, assim, valendo 1.700. É difícil, tá? Por mais que aqui a margem é apertada e tudo mais, mas a gente vai mostrar para vocês porque que a gente acredita na companhia. E a gente ainda vai falar um pouquinho de cálculo, né? De EV/EBITDA, de preço EBITDA aqui da empresa. Vocês vão ver que é uma companhia que está muito barata ainda. A gente vai passar aqui, pessoal, para mostrar um pouquinho de fluxo de caixa primeiro, tá? Então a gente só queria trazer para vocês, teve todo o resultado, tá? Da companhia, mas e veio até um lucro, veio um prejuízo, tá? Mas tem coisa contábil, tem um tanto de variação cambial. Então vamos ver a geração de caixa da companhia? Só fazendo um adendo, então, antes de entrar no fluxo de caixa, pessoal, empresa que tem muita receita em dólar, tem que tomar muito cuidado em olhar lucro líquido, é igual Suzano Sim. e outras. Então, por exemplo, aqui a Tupi tem caixa em dólar, caixa em real, dívida em dólar, dívida em real. Então a variação cambial acaba afetando, e aí você olha lá, nossa, o prejuízo do resultado da companhia foi horrível. Não é E tem que verdade. O tomar Antônio vai cuidado. mostrar aí para vocês. E tem que tomar cuidado também que às vezes tem uma reavaliação de terras, um ativo biológico, alguma coisa do tipo, que joga lá para cima o lucro, mas na verdade isso não é caixa. Então a empresa acaba, se pagar dividendo, ela não tem ali todo esse dinheiro para pagar. Enquanto aqui na Tupi ela gera muito caixa e dá prejuízo no lucro, tá? Nesse trimestre, tá, pessoal? Então aqui, ó, caixa equivalente de caixa no início do período, do terceiro tri, 1 bi 400. Depois de tudo, o finalizou com 1 bi 600, ou seja, gerou aqui 212 milhões de reais de caixa, beleza? Vamos passar aqui para Aqui, pode ir lá. só para falar pro pessoal, aqui, gente, foi o quê? Eu diminuí a quantidade de dias do meu capital de giro, tá? Isso mostrou que a empresa está se adequando à menor demanda, tá? Então ela tá menos capital de giro, menos tudo. E até um dado, acho que a gente nem colocou aqui, mas eu vou trazer. Gente, você sabe quanto a empresa tem só em estoque? 2 bilhões. Vamos falar que 25% do estoque vai para o lixo?
Então eu tenho 1,5 bilhão, eu tenho o valor da companhia no estoque, tá bom? Então, esse é outro insight também que a gente gosta de falar bastante. Mas vamos tratar da dívida, porque tem muita gente que, olha, explica pra gente, Antônio, nossa, mas a minha dívida está 2,5 vezes o EBIT da empresa alavancada. Aumentou. Porque estava 2,45, estava 2,3, 2,03, depois 2,45, depois 2,58. Mas, pessoal, toma cuidado. Veja o endividamento bruto, tá? Eu convido até quem está assistindo aqui, olha o endividamento bruto da Raizen. O que aumentou de um trimestre para o outro. Então, toma cuidado. E aqui, quando a gente olha a trajetória desse endividamento, está de 4 bilhões e meio de dívida, veio para 4.700, 4.200, 4 e 3.900, ou seja, ela reduziu o endividamento. Mas por que o dívida líquida EBITDA subiu? Ela reduziu o endividamento, aumentou o caixa, né? Então o endividamento líquido diminuiu, porém o EBITDA acabou caindo nesse trimestre, né? Então a gente mostrou lá em cima uma queda de 13%. Então esse número acaba subindo. Agora, quando você olha projeções de mercado, e por que ela conseguiu ali recuperar hoje, pegou fôlego depois de ter caído? Muita gente aqui esperava um EBITDA, um dívida líquida EBITDA de 3 vezes, tá? Um pouco mais alto. Então veio abaixo de expectativa. E vamos falar um pouquinho de perfil de dívida também, Gabriel? Como ficou nesse tri? Vamos lá. Pessoal, quando a gente olha o perfil da dívida, é o que a gente sempre brinca, né? Empresa não quebra por conta da dívida, a empresa quebra por causa do prazo para pagar. Então, por exemplo, quando vocês pegam essas empresas de varejo, Magazine Luiza, Casa Bahia, ela tem a dívida, às vezes é uma vez a dívida líquida sobre a EBITDA, só que ela tem que pagar daqui a 6 meses. Então, por isso que é difícil. Aqui não. Aqui eu tenho um 1.680 no caixa. Eu nem vou contar os últimos 12 meses, nem 26, 27, porque é uma quirela, nem faz costas. Mas quando eu pego de 26 a 30, de 28 a 30, de 2028 a 30, eu tenho um bi 237 para pagar. Logo, o meu caixa eu pago e ainda sobra uns 400 milhões. Sem contar, aqui, gente, a gente está fazendo conta que a empresa não vai gerar nada de caixa em 26, 27, 28 e 29, tá? Então... E sem contar que ela não vai conseguir uma dívida mais barata, ainda não vai alongar isso. Não vai empurrar com a barriga, que é o que... É o que tem que fazer. É o que tem que fazer. Então, muito cuidado ali, a empresa no curto prazo não tem dívida, né? É aí que a gente olha e, assim, até 28, 30, o cenário da companhia vai melhorar, tá? Sim. A gente tem queda de juros no mundo inteiro, a gente tem uma economia que tem que aquecer, tá? Então, ou senão o quê? O Brasil com 15% não sustenta até 28, vai explodir isso aqui. Então, a gente tem uma demanda ali e vale ressaltar que a gente vai trazer, eu vou falar aqui de novo, os produtos de Tupi é o seguinte, o cara não comprou o caminhão hoje, o caminhão dele fica velho, ele vai ter que comprar amanhã. Não é o lanche que você comeu no restaurante, você não comeu hoje, acabou, igual na pandemia. Aqui não, o produto fica velho. O fazendeiro tem a máquina dele, ele precisa atualizar. Por mais que ele está endividado, por quê? A margem dele, se ele tem uma máquina nova, vai lá em cima. Se ele tem uma máquina velha, ele colhe, por exemplo, ele precisa de mais 2 dias para colher a safra. Então, muda aqui, tá? Então, muito cuidado. A gente acha que esse perfil de dívida da companhia é super saudável, tá? Não tem nem o que falar, é um bonde até. Então, vamos tomar muito cuidado com esse número aí. Se o número for 4, gente, não afeta nada, tá? Exato. E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui também, Gabriel, falando sobre estrutura acionária, né? Então, a gente, quando consulta o site, a gente vê que a Charles River foi adicionada aqui, então tá com 5%, mas tome muito cuidado, pessoal, porque quando você vê o comunicado que eles mandam à companhia, eles têm esses 5% aqui sim, 4,9, que foi reduzido em 0,1 agora, mas eles ainda têm mais 1,23, 1 milhão e 600 mil ações que estão alugadas, que acabam não contando, tá? Se a gente pega, e até puxar a nossa planilha aqui, se a gente pega todos os outros acionistas institucionais que são conhecidos por manter, você tem mais 12% da companhia, travada, vamos dizer assim. Até a gente fez um vídeo, viu, pessoal? Exato. Não, vou até falar. Quem quiser entender melhor essa tabela aqui, a gente fez um vídeo onde a gente mostra tudo isso aqui e eu vou até deixar no final do vídeo aqui para vocês assistirem, beleza? E aí, quando você pega o free float aqui, de acionistas menos 5%, de 34, de 26, ele passa para 14. Então, na verdade, só tem 14% das ações da companhia a mercado, disponíveis, vamos dizer assim, e sendo negociadas, e isso daí dá umas 15 milhões de ações. Isso resulta, quando a gente olha o book, e é claro que aqui tem ordem escondida, tem ordem fantasma, tem um tanto de ordem que acaba ficando de fora dessa contagem.
mas tem 200 mil papéis na pedra, à venda. E a força compradora acabou ficando muito maior hoje, porque e segurou ali, né, na casa dos 11,70. Então chegou nos 11,70, a empresa parou de cair, né, Gabriel? Exatamente. Então a gente viu ali um fluxo muito alto, né, de compra na companhia. E vamos fazer aquela conta, né, Antônio, do EV/EBITDA da companhia, gente? Vamos pegar 4 meses, tá, desse EBITDA horrível. 160, dá pra calculadora, né, Antônio? Manda bala. Se eu pegar 160 milhões de EBITDA, tá? Mas vamos primeiro começar. Soma a dívida, 2,2, 2,260, né? Peraí, É a deixa eu dívida ver. líquida que a gente tem aqui hoje, da Tupi. 2.200. É 2.260. 2,260. Mais Mais o valor de mercado, 1.700. 1,700, a gente tem 3,960. Vamos colocar o EBITDA de hoje, dá 160. Se eu multiplicar por 4, isso dá 640. Divide por 640 de EBITDA, tá? A gente tem ali 6,1, beleza? Só que se a gente pegar no ano, a gente está falando desse tri. Esse tri foi o EBITDA, Foi sofreu. horrível, Só que se exato. a gente pegar o do ano 2.200. Vou pegar 2.260. Mais e tirar 1 1.700. bilhão de EBITDA, que é o que é mais factível agora, nesse momento da companhia. Que na verdade esse daí é o normal, né? Ela consegue até dar mais que isso. Então ela dá 3,9 EV EBITDA. Exato. E se você pegar um EBITDA que estava ali nos últimos anos de 1,5 bilhão e que é super factível da empresa voltar, você pega 2.260 mais 1 bilhão e 700 de valor de mercado de hoje, divide por 1.500, dá 3,2, aliás, desculpe, 2,2, 2,260 mais 1.700 dividido por 1.500. Opa. Duas vezes 2,64 EV/EBITDA. Se vocês encontrarem outra empresa, small cap, com esse EV/EBITDA, vocês escrevem aqui no comentário com a gente que a gente não tá achando, não. Então você tá com 2 vezes. É ridiculamente barato isso aqui, tá? Ah, mas a empresa tem gente com nojo? Tem gente que não gosta de olhar por causa do setor? Tem. Tem também problema de governança, tiraram o CEO, colocaram o pessoal do BNDES, colocaram a Aniele Franco, e até já tiraram, né? Já não tá mais... Exatamente, o Lupe e a Aniele Franco já não tá mais. Mas volta lá naquela página, Antônio, que você tava na última. E, gente, quando a gente pega a Tupi, se o cara for comprar, é lógico, tem ordem escondida e tudo mais, mas se a pessoa for comprar todas as ordens que estão no book, ele tem 200 mil ações para comprar. Não tem nada. 200 mil ações, às vezes 12 reais... 2,5 milhões. Entendeu? Gente, não dá para entrar. É o tipo de papel que não dá para entrar. Tem que entrar devagar. Exatamente. E a gente está observando uma coisa, né? Não é recomendação de compra e venda, mas quando chega nesses 12 reais, o papel não cai mais. Os fundos estão rapando, tá? Então, a gente não entra mais um volume aqui de venda. A gente está vendo que está bastante favorável. E a gente enxerga a Tupi assim como uma empresa bizarramente barata, tá? A gente segue aqui bem convicto com a tese, tá? Aí vai de cada um saber a proporcionalidade da carteira. Eu acho que aqui não é uma coisa de compra e venda, mas você não pode também ter muito. É uma tese que tem que esperar um pouco o cenário macro virar assim, mas ela tá tão barata, mas tão barata, que a gente acaba... pra vocês terem noção, a Tupi vale a chus. Não faz sentido nenhum, tá? Então, é o que a gente vê, né, Antônio? Exatamente isso. E a gente queria trazer que o resultado foi ruim, caiu, sim, deu prejuízo ali, acho que foi 40 milhões, né, Gabriel? Se não me engano. Exatamente. Mas quando você olha a geração de caixa foi recorde, e quando você olha o endividamento, ele está diminuindo, a dívida líquida EBITDA também, ele caiu por causa do EBITDA. Então, se você olha o resultado com um pouco de critério, você vê que ele não foi tão ruim quanto esperado. E isso acaba traduzindo, né, na cotação de hoje, que caiu 7% e o pessoal não deixou cair. Começou a subir e hoje está fechando aqui, subindo mais ou menos 2%, tá? Então, estudem a tese, vejam se é uma empresa que cabe na carteira de vocês ou não, tenha o seu estudo, tenha o seu preço-alvo. Também não adianta assistir um vídeo aqui e comprar, porque pode cair, tá, pessoal? Então, pode vir um resultado péssimo pela frente, pode ser que o cenário demore muito, e pode cair, você tem que ter estômago, você tem que saber alocar, porque você não pode colocar muito na sua carteira, porque depois, se cai, você não consegue mais comprar, então você acaba ficando preso. Então toma muito cuidado com esse tipo de empresa, tá bom? É onde tem mais ganho sim, mas é onde tem risco também. Então tome muito cuidado. Se você tem dúvida ou quer entender melhor se isso cabe na sua carteira ou não, a gente consegue te ajudar.
Sempre o nosso WhatsApp é o primeiro link aqui da descrição e nosso Instagram também está aqui. Certo, Gabriel? Exatamente. Valeu, pessoal. Ó, qualquer dúvida, anota aí. Chama a gente lá na live Antivesta domingo, que a gente está aqui para conversar com vocês, beleza? Valeu. Valeu, pessoal.